Nós estamos hoje já chegando ao final do livro de Neemias. Ainda devemos ter pelo menos mais uma mensagem nesse livro. E esse livro que nós temos pregado a respeito da restauração, da obra de Deus na restauração, muito nos ensinou e continua a nos ensinar nesse fim. O livro de Neemias veio trazendo desde o começo o despertar de Deus. O livro de Neemias não é sobre Neemias, é sobre Deus e sobre aquilo que ele começou a fazer na vida do seu povo ali em Jerusalém, despertando Neemias a trabalhar nessa obra de reconstrução. A obra começou, Deus trouxe Neemias de longe, da corte do rei Artaxerxes ali na Babilônia. E Neemias começa a trabalhar, anda ali no meio dos escombros. A gente vê esse movimento algumas vezes. Homens de Deus que Deus levantou para resolver uma situação e discernindo a situação ao redor. E assim Deus também nos tem dado graça, a todos nós, a liderança da igreja, a cada um de nós, para perceber, para identificar, para conhecer. Nós louvamos ao Senhor por esse movimento que Ele tem feito. E ele andou ali pelos escombros e percebeu as coisas e buscou a Deus, orou a Deus. O livro de Neemias é um livro também marcado pelo registro de muitas orações de Neemias. E entendemos que muitas outras ele deve ter feito sem que tivessem sido registradas. E ali então Deus começa esse processo de restauração, os inimigos se levantam e o povo de Deus se prostra diante dele. E clama ao Senhor, e Deus dá graça, sabedoria, para que a obra não parasse e avançasse. E a obra é feita, as muralhas são reerguidas, os portões são recolocados, o povo redescobre a lei. Esdras, o escriba, lê a lei, explica a lei, o povo volta a ter contato com a palavra de Deus. Isso traz um avivamento para a vida do povo, eles se alegram, eles choram, a ponto de Neemias falar: não se quebrantem, não fiquem chorando, se alegrem, porque esse é o dia que o Senhor fez, é o dia aceitável do Senhor. E o povo se alegra, e depois o povo constrói tendas e lembra daquele relacionamento que eles tinham com Deus no deserto, lembrando que eles eram transitórios, passageiros nesse mundo, que eles deveriam esperar a consumação, o Messias, e que esse tempo que eles passavam aqui era um tempo passageiro. Esse sofrimento que a gente passa nesse mundo é passageiro, é transitório. E o povo se alegra, e na semana passada nós lemos e meditamos sobre a consagração das muralhas, e o povo faz uma grande festa, a alegria do povo, os cânticos são ouvidos até de longe, e o livro vai chegando ao final. E nós vamos vendo aqui, no final, na última perícope, na última porção do capítulo 12, algumas situações que alegram o povo de Deus, mas entrando no capítulo 13, alguns ajustes que precisam ser feitos. Os eventos, as transições, as mudanças, as inaugurações, elas nos trazem um sentimento de euforia, de animação. A gente fica tão feliz porque tem uma nova etapa acontecendo, mas as novidades passam, mas o Senhor e a sua palavra não passa. E é no Senhor e na sua palavra que nós devemos nos fiar. É no Senhor e na sua palavra que nós devemos colocar o nosso coração e continuar perseverando, sabendo que, ainda que uma nova fase tenha sido inaugurada na vida do povo, a rotina vem, a perseverança se faz necessária. E no caminhar, nas coisas comuns do dia a dia, nós começamos a perceber o nosso coração e ajustes que sempre precisam ser feitos na nossa caminhada. As muralhas foram reerguidas, o povo se alegrou, a lei voltou a ser lida, mas a vida cotidiana do povo seguia. E quando segue, aparecem problemas. E sempre vão aparecer problemas. O livro de Neemias não é um livro de Apocalipse. Ele conta a história de um povo que é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, mas que ainda não chegou no tempo da consumação dos séculos, onde não haverá mais choro, mais pranto, mais tristeza, mais sofrimento, mais pecado. Não. O livro de Neemias ele vai terminando com alguns problemas e algumas situações que não são para nos deixar desanimados, pensar, poxa, depois de tudo que eles passaram, ainda vão vacilar com Deus.
É um livro para nos alertar e dizer, Deus, tem misericórdia. O Senhor nos alcançou e o Senhor é quem nos sustenta para que a gente possa continuar perseverando. A nossa caminhada cristã é assim, individualmente, como igreja, como povo e comunidade. É uma caminhada que depende da graça de Deus para que a gente continue andando e nessa caminhada a gente possa fazer os ajustes necessários. O título da nossa meditação nessa manhã são os ajustes que Deus promove na vida do seu povo. Vamos ler a palavra do Senhor em Neemias, no capítulo 12, a partir do versículo 44. A palavra do Senhor nos diz. Neemias, capítulo 12, versículo 44. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas dos campos ao redor das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, e executavam o serviço de seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam seu serviço, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Até aqui o povo estava alegre, feliz, porque os sacerdotes estavam ministrando, os levitas estavam ali dirigindo a parte do louvor, o povo trazia os seus dízimos, o sustento para a obra do Senhor, havia grande alegria. Assim o povo estava. Mas segue a palavra do Senhor dizendo, no capítulo 13, no versículo 1, diz, naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, em vez disso contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram essa lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Os problemas começaram a aparecer. As dificuldades começaram a surgir no meio do povo. E a lei do Senhor mostrou para eles a forma deles viverem. Segue o texto dizendo, a partir do versículo 4, antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala, para Tobias. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei, mas depois de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Versículo 7. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e incenso. Versículo 10. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente dele pus Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Versículo 14 registra a oração de Neemias. Lembra-te de mim, ó Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. Amém. Só até aqui.
Essas 3 porções que nós lemos, elas formam um conjunto e que mostram esses ajustes que Deus promove na vida do seu povo. Uma configuração muito boa, uma cena muito bonita, aparece ali do versículo 44 até o versículo 47. As pessoas estavam alegres. Elas viam os sacerdotes servindo, adorando, sacrificando, os levitas, cada um ali, porteiros, cantores, todo mundo trabalhando, cada um na sua responsabilidade, o povo alegre. Dava o seu dízimo, dava a sua oferta. O Senhor era honrado, era glorificado ali. A partir do versículo 1 do capítulo 13, nós vemos que os problemas começam a aparecer. Eles leem na lei do Senhor, na verdade os problemas já estavam ali, e eles identificaram, porque tiveram contato com a lei do Senhor, que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Porque em tempos atrás, é o que registra a palavra de Deus, eles não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Isso está registrado lá no livro de Deuteronômio. Eles não ajudaram o povo de Deus. E então eles tiraram aqueles homens dali. Os problemas começaram a aparecer. A partir do versículo 4, nós vamos ler uma situação que acontece quando Neemias, depois de passar 12 anos em Jerusalém, Neemias volta para a Babilônia, ali na corte onde ele originalmente servia, na corte do rei Ataxerxes. E enquanto ele está fora, uma coisa terrível acontece. O sacerdote Eliasibe tinha um parente, e o parente era Tobias. Vocês lembram desse nome? Nós lembramos. Foi aquele que perseguiu o povo, que se opôs contra o povo. E ele era aquele que foi o inimigo do povo, que se levantou contra o povo, queria fazer a obra parar, zombou do povo. Mas ele tinha um parente, e o parente falou, não, eu vou conseguir aqui no templo uma área para você. E tirou um lugar que era reservado aos dízimos e às ofertas, um lugar que era para a adoração de Deus. E ele tirou aquele lugar e deu aquele apartamento, aquele espaço para Tobias. E aí, por isso, a palavra de Deus registra que quando Neemias volta da Babilônia pela segunda vez, depois de passado um tempo, ele sabe daquela situação, e essa expressão ela se repete tanto no versículo 7 quanto no versículo 10. Quando eu soube dessa situação, quando eu tomei contato com essa situação, eu precisei tomar uma atitude. Aquilo era uma abominação ao nosso Deus, um lugar que era exclusivo, consagrado para Deus, um homem que não deveria estar no meio do nosso povo, que perseguiu o nosso povo, estava ali fazendo a casa dele, ele expulsou aquele homem, purificou aquela sala, ordenou que fosse feita a purificação, e os utensílios voltaram para aquele lugar voltou a ser consagrado ao serviço de Deus. E a partir do versículo 10, nós vamos ver outra porção, que ela é o contraponto da porção que vai do versículo 44 ao 47. Todos estavam muito felizes do 44 ao 47 do capítulo 12, porque eles estavam dando ofertas, o povo estava adorando, e a partir do versículo 10 do capítulo 13, o que acontece é que a coisa começou a sair do prumo, começou a degringolar ali, e quando Neemias, também a expressão se repete no versículo 10, também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles. A novidade, aquele novo momento, aquela animação tinha passado e o povo foi relaxando, e por conta disso as porções dos levitas não estavam mais sendo entregues, a adoração já estava meio capenga, o serviço ali ao Senhor não estava muito bom, e como os levitas não tinham terra, não tinham herança, eles dependiam daquelas ofertas. Diz a palavra do Senhor que eles fugiram cada um para o seu campo para poder se sustentar. E então Neemias faz a pergunta, por que a casa de Deus ficou abandonada? A gente precisa ajustar esse negócio, está errado. E aí ele reúne os levitas e restitui eles aos postos, e aí o povo também é reanimado e volta a trazer os dízimos. Na nossa caminhada, na caminhada do povo de Deus, nós estamos entre os já salvos, num caminho de santificação, mas ainda não chegamos no tempo da consumação, em que toda dor, todo sofrimento, todo pecado e angústia vai terminar. Nós ainda estamos nesta caminhada, e nesta caminhada precisamos fazer ajustes. E é Deus quem promove esses ajustes na vida do seu povo. Nós temos a tendência a nos animarmos,
a ficarmos felizes com as novidades, empolgados. Agora vai. Mas nós precisamos perseverar, conscientes que ajustes sempre vão ser necessários nesse processo de santificação. Os ajustes que Deus promove na vida do seu povo. Em primeiro lugar, desses ajustes, a palavra de Deus nos diz ali no capítulo 12, no versículo 44, que foram nomeados homens para as câmaras do tesouro. E ali, na última porção do versículo 44, diz que o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali. No versículo 45, eles executavam o serviço de seu Deus, serviço da purificação, os cantores e porteiros faziam o seu serviço. O povo, ele se alegra e se ajusta quando Deus conduz cada um a assumir a sua responsabilidade. Foi feito um ajuste anterior, um grande ajuste. A reconstrução das muralhas, a reativação do serviço. Deus havia feito aquele ajuste grande inicial na vida do povo e por isso o povo se alegrou. E a palavra de Deus nos diz que o povo se alegrou porque cada um estava servindo na sua responsabilidade e na sua tarefa. O povo ele se alegra e se ajusta quando Deus conduz cada um a assumir a sua responsabilidade. Nós já temos falado sobre isso aqui na nossa igreja. Nossa igreja tem a visão de ser uma comunidade de discípulos comprometidos. Nós não somos consumidores de igreja. Nós não estamos num restaurante, num lugar onde a gente faz o nosso pedido e eu gostei, eu não gostei. Não. Cada um tem a sua responsabilidade, o seu trabalho. Cada um tem a oportunidade de servir ao Senhor em uma área que talvez já exista, ou talvez numa necessidade que ainda não foi atendida por alguém e que Deus já permitiu que você percebesse. O povo se alegra, a gente fica tão feliz quando a gente vê o povo engajado na obra. Quando a gente vê cada um segurando a sua parte do piano. Isso nos dá um senso de missão, de propósito, de identidade, de pertencimento. O povo se alegra porque Deus faz isso na vida do seu povo. No livro de Atos, no capítulo 2 e no capítulo 4, nós vamos ver o povo ali ofertando. E diz a palavra do Senhor que ali não havia ninguém que passasse necessidade, porque cada um fazia a sua parte. Aqueles que tinham mais vendiam as suas terras e compartilhavam aqueles bens, colocavam aos pés dos apóstolos, outros distribuíam, e cada um fazendo a sua parte. Deus era glorificado, o nome do Senhor era exaltado, e o coração do povo se alegrava. No capítulo 6, nós vemos ali a ordenação dos diáconos. Alguma coisa acontece que um ajuste precisa ser feito. As viúvas, havia um grupo de viúvas ali que elas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Alguém não estava fazendo a sua parte, por isso elas estavam sendo esquecidas. Os apóstolos buscaram a Deus, oraram, escolheram homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo para que eles fizessem essa parte, porque a parte dos apóstolos era orar pelo povo, ensinar a palavra de Deus, e Deus deu a responsabilidade para aqueles homens que são depois chamados de diáconos, de distribuir e assumir essa responsabilidade para que as viúvas que haviam sido esquecidas não fossem mais esquecidas. Cada um fazendo a sua parte. Como nos alegra o coração quando a gente vê esse movimento das células falando, pastor, nós vamos orar e nos comprometer. Se tivermos possibilidades, vamos enviar algum recurso para o missionário. Seja ele pontual, seja ele regular, mas nós vamos fazer a parte em missões. Nós queremos fazer parte disso. E quando cada um faz a sua parte, o nome de Deus é glorificado, o povo se alegra. E Deus faz esse movimento na vida do seu povo. Deus toca o seu povo e conduz o seu povo. Nós não somos um povo que tem um pastor que é um sacerdote maior do que os outros. Eu não sou. Nós somos um reino de sacerdotes e cada um com sua responsabilidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
Não há um sacerdote aqui em cima que é melhor, que tem uma oração mais forte. Não! Todos nós somos sacerdotes. Fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. E Deus nos quer dar a oportunidade de servir a Ele como sacerdotes do Deus Altíssimo. Assim uma liderança, assim alguém que Deus colocou para trabalhar na supervisão, na coordenação, para que as coisas possam combinar, para que a gente possa perceber as coisas, mas todos nós temos a mesma responsabilidade diante de Deus de nos comprometermos e de assumirmos a nossa responsabilidade na obra do Senhor. Quando cada um faz isso, o povo se alegra, a gente se alegra e o nome do Senhor é glorificado. Ainda 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, a palavra do Senhor diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. O Senhor nos dá o privilégio, a maravilha de servirmos uns aos outros e assim servirmos ao Senhor nessa multiforme graça que nos alcançou e que nos dá o privilégio de servir. Deus já tem tocado o teu coração? Deus tem te dado a oportunidade de perceber alguma demanda na nossa igreja, nessa comunidade, na vizinhança? Deus já falou o seu coração? Quem sabe você tem sido talvez até um reclamador, um murmurador, porque afinal isso nunca é consertado, isso nunca é resolvido. Encara a coisa de uma forma diferente. Em nome do Senhor. Olha e fala, Deus está te dando a visão, também vai te dar a responsabilidade de você cumprir essa missão. Está vendo alguma área que não está boa ainda, que Deus já sinalizou para você? Envolva-se com isso. Assim Deus usa o seu povo. Você tem uma habilidade, um talento, alguma coisa que você faz bem, com facilidade, que você gosta de fazer isso, coloque isso nas mãos do Senhor e sirva a Ele, assim o nome do Senhor é glorificado. Nós somos um corpo, diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. E cada membro com a sua responsabilidade. Nessa semana, eu e a MV tivemos uma reunião com a coordenadora do curso de medicina que usa as nossas salas, as nossas dependências durante a semana. Se você não sabia, a nossa igreja durante a semana, pelo menos as salas e o templo antigo é usado. Ali era um espaço que estava ocioso, eles precisavam, o curso de medicina a faculdade precisava de salas para dar aulas, para fazer atendimento, e nós disponibilizamos e tem sido usado, tem sido uma bênção para a comunidade. Tivemos uma reunião com a coordenadora desse curso e ela nos contou uma história que tocou muito meu coração. Ela falou que essa universidade, que tem essa faculdade, ela começou com um homem que era neto de escravos, em 1894. Ele era filho de trabalhadores humildes, o pai dele era marceneiro, a mãe era lavadeira. E eles não eram crentes, não eram cristãos, não conheciam o Senhor Jesus. E esse homem, ele já tinha ali perto dos seus 18 anos, ele não sabia ler, era analfabeto. Mas ele estava aqui no Rio de Janeiro, na época de carnaval, e ali num bloco, numa festa de carnaval. E ele estava ali aproveitando, mas de repente veio uma grande chuva e ele precisou se abrigar em algum lugar. E ele ouviu uns cânticos e viu uma marquise ali, e ele foi se abrigar embaixo de uma igreja. E aí ele estava ali com roupa de carnaval e etc e tal, e ele falou, poxa, como é que eu vou entrar nessa igreja? Mas ele achou os cânticos tão bonitos e tal, e aí perguntou ali para algumas pessoas, eu queria entrar, mas eu quero voltar na semana que vem. E ele ficou tão atraído, tão tocado por aquele coral que cantava, aquele louvor que ali era entoado. E aí na semana seguinte, no domingo seguinte, ele voltou ali para aquela igreja, e ali vestido, segundo o relato dele, adequadamente para entrar naquela igreja. Mas ele viu ali que todos estavam com um livro na mão, e ele era analfabeto. Mas havia naquela igreja um curso para alfabetizar através da Bíblia, e ele aprendeu a ler a
palavra do Senhor através daquele curso ali, se converteu, e Deus colocou no coração dele um sonho. Eu vou fazer uma escola para que ninguém mais precise passar por isso que eu passei. Esse homem, então, ele aprende a ler a palavra de Deus, e Deus coloca isso no coração dele, e ele cresce, amadurece, avança espiritualmente, se torna um pastor da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E ele ali vai aprendendo a palavra do Senhor, aquele sonho fica ali, e até que então ele lembra daquele sonho, e ele funda um colégio pequenininho, na sala da casa dele, com poucas pessoas, e é o Colégio Souza Marques. Esse homem era o José de Souza Marques, que foi durante muitos anos, ele faleceu em 1974, o reitor, o dono da faculdade Souza Marques, e é justamente a faculdade que tem usado as dependências da nossa igreja. E a gente saiu daquela reunião ali, eu fiquei muito impactado, como é que Deus vai costurando a sua obra, aquilo que Ele faz na vida do seu povo, através de pessoas que Ele toca e que se disponibilizam, que se apresentam dispostas para falar, Senhor, eis-me aqui. E eu fico pensando naqueles que estavam naquele dia de chuva, louvando ao Senhor naquela igreja, e que Deus usou para atrair aquele homem, para aqueles que se dispuseram para ensinar a palavra de Deus, ensinar a ler naquela igreja, e aquele homem que foi alcançado pela graça do Evangelho, pela misericórdia de Deus, e que Deus colocou um sonho no coração dele, e ele falou, eu quero servir ao povo com isso. Foi um pastor muito importante aqui no Rio de Janeiro, eu não sabia disso, fiquei sabendo essa semana, até teve uma controvérsia aí, na época que o Cristo Redentor ele foi inaugurado, eles queriam que o Cristo Redentor fosse um monumento religioso, e ele entrou lá, não, tem que ser um monumento só turístico, e ele foi muito influente, ele se colocou na mão de Deus para fazer diferença na sociedade. E hoje essa faculdade, Souza Marques, é a faculdade que está aqui, e que tem usado as nossas salas, e que tem um sonho, uma filosofia de vida, de alcançar e de continuar servindo a comunidade ao redor, e nós temos orado, e temos falado, Senhor, como é que a gente pode servir a comunidade ao redor? E a gente ver Deus trazendo a faculdade para dentro da nossa igreja. Gente que tem aula aqui, que atende gratuitamente a população, que é referência para a população. E eu falo, Senhor, o que o Senhor está sinalizando para a gente? Que responsabilidade que a gente tem? Mas de cara a gente já sabe. As nossas salas já estão sendo servidas, eles precisam de mais espaço, de mais salas, e nós temos orado. Deus, dá-nos a graça de assumirmos a responsabilidade que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Quando o povo de Deus assume a responsabilidade, Deus assim o dirige, se dispõe, responde positivamente ao toque do Espírito Santo, o povo de Deus se alegra, o nome do Senhor é glorificado, e as pessoas que não conhecem o Senhor passam a ser conhecidas por Ele. A alegria do povo de Deus era ouvida de longe. Assim Deus faz os ajustes na vida do seu povo, quando cada um assume a sua responsabilidade. A palavra do Senhor segue dizendo, nessa segunda parte, no versículo 1 do capítulo 13. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo. E essa palavra, naquele dia, algumas traduções usam a expressão naqueles tempos. Era não somente naquele dia específico em que aquela coisa aconteceu, aquilo que foi relatado do versículo 44 a 47 acontece, mas naquele tempo. Era um tempo do povo ler regularmente a palavra de Deus. Naquele tempo eles acharam escritos ali a respeito dessa proibição dos amonitas e dos moabitas estarem junto com o povo, misturado com o povo de Deus. Isso foi encontrado ali. E a grande questão aqui não é que o povo de Deus fosse um povo melhor do que os outros, mas a questão aqui é que Deus não queria que o povo se misturasse, que o povo acabasse abraçando os costumes e a fé de outros povos. Os outros povos não são piores do que nós, mas nós não podemos misturar no sentido de falar que está tudo bem, qualquer fé serve. Não. A palavra do Senhor nos ensina. Se chega alguém de fora e começa a conhecer, e começa a entender, e entrega o coração ao Senhor e se converte,
ele é abraçado. Não se tratava de uma questão aqui de etnia, de outra nação, apenas em termos políticos, mas tratava-se da fé. Tanto é que o livro de Ruth é o livro de uma moabita. E ela se converteu e por isso foi muito bem-vinda ao povo de Deus. E tem um livro dedicado a registrar a história dela. E esses que ali estavam, que leram a palavra de Deus, só puderam tomar essa decisão, porque eles liam e meditavam na palavra de Deus. Os ajustes que Deus promove na vida do seu povo são importantes e estabelecidos quando nós sabemos e lembramos que a palavra de Deus é que nos orienta a fazer esses ajustes e nos conduz a atitudes práticas. A palavra de Deus nos orienta a fazer esses ajustes. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a ter a palavra de Deus como realmente a verdade viva de Deus para as nossas vidas, o nosso coração é confrontado, o nosso erro, ele é apontado. A palavra de Deus é como um espelho que mostra a nossa alma, uma espada que vai até o fundo do nosso coração e revela os nossos pensamentos e as nossas intenções e nos conduz e nos dá força a tomarmos atitudes práticas para que a gente possa não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. O povo lembrou desse mandato de Deus sobre não se misturarem com os amonitas e moabitas quando eles estavam lendo a palavra de Deus. A carta de Paulo a Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Vocês já sabem. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio em ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam, versículo 22, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. O que a palavra de Deus nos diz nessa manhã, nos desafia, nos confronta, é para que a gente não seja apenas ouvintes. Porque se formos apenas ouvintes, se a gente veio só para consumir, para criticar, para olhar de longe, mas se a gente não permite que o Espírito Santo abra o nosso coração e plante a semente da palavra no fundo da nossa alma, nós vamos ser apenas ouvintes, e diz a palavra de Deus que os ouvintes, eles estão enganando a eles mesmos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que a gente não viva uma vida de engano, de admirar as coisas de Deus, mas que a palavra de Deus possa ser vida na nossa vida. E que áreas da nossa vida Deus já tem falado. Pratique, perdoe, comece a fazer. A palavra de Deus está dizendo que aqueles homens, aquele povo, eles estavam com hábitos ruins. Eles faziam coisas, recebiam ali no meio deles amonitas e moabitas, falando, podem morar aqui. E quantas coisas nós temos feito, nós convivemos com pecados, com falhas, com hábitos, com o nosso jeito. E às vezes a gente dá desculpa, porque não, a minha reação é assim, porque assim é o meu jeito. Meu irmão, minha irmã, se teu jeito desagrada a Deus, traz escândalo. Se o teu jeito ofende as pessoas, se o teu jeito faz o teu irmão pecar, quebrante-se diante do Senhor. É preciso mudar com a força que Deus nos dá. A palavra de Deus nos revela e nos salva e nos dá força, que Deus nos dê graça para que não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra de Deus. Mateus no capítulo 23, a partir do versículo 1, Jesus diz ali às multidões, aos discípulos, então Jesus falou às multidões, aos discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, a cadeira da lei. Portanto, façam e observem tudo o que eles disseram a vocês. Façam o que eles disseram. A lei é boa, o que eles estão ensinando é certo, mas ele diz, não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A gente não pode sair daqui se enganando. Dizer, eu acredito, é verdade, é a palavra de Deus. Mas a gente sai daqui e nada muda. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. É assim que Deus faz ajustes na vida do seu povo. Quando Ele considera a palavra de Deus como prioridade, como importante na vida dele. Meus irmãos, já falei isso algumas vezes, mas eu quero repetir. Ter a Bíblia de papel, ter um livro físico, faz diferença para a nossa percepção. Ah, pastor, o senhor é old school, o senhor é velho. Senhor, não, faz diferença. Você olha para o texto, se relaciona com o texto, você consegue perceber conexões. Deus fala de uma forma diferente. Não há pecado algum em você ler a Bíblia no celular, no tablet, no computador, de forma alguma. Mas quando a gente tem a palavra de Deus, a gente pode pegar e falar, Senhor, tanta gente tem dado a vida, tem sido perseguido por causa desse livro, Senhor. Isso faz diferença para a gente. Para o nosso coração, é estratégia para a gente, para um coração que é duro, que é teimoso, e todo tipo de estratégia que a gente puder fazer para usar, que a gente puder usar para que o nosso coração se prostre diante da palavra de Deus e que a gente seja amigo da palavra de Deus, de Jesus que se manifesta, se expressa e que é o Logos, a palavra viva de Deus, nós precisamos priorizar e usar. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil, mas Deus, através da história, tem dado graça a seu povo. Todos nós temos excelentes desculpas e discursos para dizer, mas eu não tenho tempo, mas a minha vida é muito corrida, mas eu tenho muita coisa para fazer. Sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Hoje nós temos tanto acesso a versões, nós temos acesso digital, nós temos acesso físico, nós estamos num país em que nós podemos comprar todas as versões que estão disponíveis na nossa língua, em outra língua, mas mesmo assim, parece que nós temos tão pouco relacionamento com a palavra de Deus. Nunca foi fácil. Ah não, porque antigamente era mais fácil. Não era. Nossos irmãos, crentes do passado, tinham suas dificuldades. A gente não tem ideia do que é ser um povo perseguido, um povo que foge na guerra, um povo que passa fome. E se nós formos conversar com os nossos avós, com aqueles que nos antecederam, com os registros que eles deixaram, em cada geração há desafios a serem vencidos para a gente amar, ler, estudar, meditar, investir tempo, vida, coração e emoções no relacionamento com a palavra de Deus, no estudo, na meditação. Mas é isso que faz o ajuste na vida do povo. Se a gente não for apaixonado por esse livro, por essa palavra, se isso não fizer diferença na nossa vida, se a gente não sentir falta disso, a gente precisa se humilhar e clamar, Deus, tem misericórdia. Eu sei que a tua palavra é importante, mas ainda não desceu para o meu coração. Tem misericórdia, Espírito Santo de Deus, me quebranta, me ajuda. E Deus faz. Você acha que um crente que ora fala, Deus, me ajuda a ter mais vontade de ler a Bíblia, você acha que Deus não vai atender essa oração, meu irmão? É de acordo com a vontade dEle. Ele quer abençoar. Quantos de nós já perdemos? Ou talvez a pergunta seria o contrário. Quantos de nós ainda sobraram que têm o hábito de decorar, de memorizar versículos bíblicos? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas é certo que Deus faz ajustes na vida do seu povo, na vida da sua família, na vida do seu corpo, da comunidade, quando a gente leva a palavra de Deus a sério. Quando o povo não é apenas um consumidor pela internet, de eu não gostei desse, eu troco, eu vou para outro canal, eu assisto em outro lugar. E não tem necessariamente nada de errado com isso. Mas isso não pode substituir a nossa experiência, o nosso amor, a nossa devoção pela palavra bendita, viva e eficaz do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos, na semana que vem, começar em mais uma etapa na Escola Bíblica Dominical, classe de novos membros. Aliás, a Escola Bíblica Dominical
eu quero de novo insistir, encorajar você a participar. Não é tão cedo assim, é 9 da manhã. 9 da manhã você já está no teu trabalho há muito tempo, você sabe disso. Não é tão cedo assim no domingo. Priorize e venha. Gente, é tão precioso. Todas as aulas têm sido tão boas. A aula de hoje foi tão especial. Foi entregue um material tão bem diagramado, tão bonito, fez tão bem ao nosso coração. Eu quero dizer para você, se você não tem vindo, você tem perdido uma excelente oportunidade de conhecer, de se relacionar, de amar mais a palavra do Senhor. Nós temos procurado caminhar juntos na visão de que as aulas não sejam só conhecimento para a nossa mente, mas que sejam prática e vida para o nosso coração, para o nosso dia a dia. Quero encorajar você a participar. Na semana que vem vai começar a classe de novos membros. E tem gente já inscrita, gente que já é pastor, falando assim, não, eu vou fazer, eu quero aprender mais, eu quero entender novamente, eu quero entender como é que a igreja funciona e eu quero encorajar você a estar participando. Os adolescentes vão dar uma pausa na aula da escola dominical deles e vão estar frequentando a escola bíblica dominical de novos membros. E sabe como é que os adolescentes vão vir? Você acha que se você acordar e falar, filho, vai para a igreja, e você não for, você acha que ele vem? Ele não vem. Mas pai e mãe, exerça com graça, responsabilidade e amor a missão que Deus deu para você. Ajude seu filho a ir dormir mais cedo no sábado, a se preparar, porque domingo tem banquete, tem coisa boa da palavra de Deus para as nossas vidas. Priorize, que Deus nos dê graça para entender que isso é importante e o mais importante. Foi isso que Maria escolheu. Estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, escolhendo a melhor parte. A palavra de Deus, então, já nos dirigindo para o final dessa meditação, ela vai falar ali nos versículos de 4 ao 9 e de 10 até o versículo 14, em outra série de ajustes aí que precisavam ser realizados na vida do povo. Na segunda perícope, do 1 ao 3, o povo precisava parar de fazer algumas coisas que ele estava fazendo. E nas duas segundas, na terceira e na quarta perícope, nessa terceira e quarta porção, em que Tobias é expulso do templo e que a manutenção dos levitas é restaurada, o povo precisava voltar a fazer algumas coisas. Porque assim é a dinâmica do ajuste de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus vem, nos mostra, nos aponta coisas que nós estamos fazendo e precisamos parar de fazer. E Deus nos dá graça e força. O pecado, aquilo que a gente tem feito que desagrada a Deus, Ele mostra para a gente. Mas tem coisas que talvez a gente esqueceu, que a gente precisa fazer e a gente tem tido preguiça, a gente tem dado desculpas, e que a gente parou de fazer, e aquele lugar que era usado para adoração a Deus, já estava sendo usado com outro propósito, abrigando aquele que tinha sido inimigo do povo, Tobias, e aquilo precisava parar de ser feito. Eu precisava, então, voltar àquele lugar não poderia mais ser usado por Tobias, e para nenhum outro propósito, mas aquele lugar precisava voltar a ser usado para adoração, o lugar onde as ofertas eram ali depositadas. E a segunda dinâmica apresentada aqui, a segunda ação, é que Neemias também ficou sabendo que os levitas tinham parado de receber. Olha só como é que a palavra de Deus ela é perfeita. E quando a gente lê na tela, é difícil a gente perceber isso. Mas quando a gente lê aberto na Bíblia, de papel, a gente percebe um primeiro movimento. Todos estão alegres, porque estavam dando dízimos, ofertas, a obra estava sendo feita. Mas no segundo momento, um ajuste precisou ser feito, porque os dízimos e as ofertas e o compromisso do povo tinha deixado de ser estabelecido e tinham deixado de perseverar com aquilo dali. E essas duas expressões, no versículo 7, no versículo 10, elas nos apontam para esse nosso terceiro e último ponto. Deus faz ajuste, promovendo uma constante atitude de reavaliação e novos hábitos. Precisamos constantemente reavaliar os nossos hábitos, os nossos costumes, aquilo que a gente vive na nossa vida cotidiana. Nós precisamos olhar e reavaliar. Foi isso que Neemias fez. Quando ele foi para
de volta. Depois de 12 anos em Jerusalém, ele volta para a Babilônia, passa um tempo ali, depois ele retorna para Jerusalém, e ele fica sabendo o que aconteceu naquela sala do templo, e ele toma uma atitude. E ele também depois fica sabendo que os levitas deixaram de receber as suas porções, e ele toma uma atitude. Porque ele precisou olhar e reavaliar, porque ele sabia que o fato de ter reconstruído as muralhas, colocado os portões, consagrado e feito uma grande festa, não significava que o povo já estava pronto, mas fazia-se necessário uma constante atitude de reavaliação e de novos hábitos. E Deus promove isso na vida do seu povo. Deus nos convida regularmente, e no mínimo uma vez por mês na nossa igreja, quando vamos realizar a ceia do Senhor, e é lido o texto ali de 1 Coríntios que fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça esse exame da sua consciência, da sua prática, daquilo que você tem feito. E então, aí sim, coma do pão, beba do cálice, mas é preciso uma constante atitude de reavaliação. E se nessa atitude constante de reavaliação, o Espírito Santo de Deus te mostrar alguma coisa que tem desagradado a Deus, renda-se, confesse ao Senhor, prostre-se diante dEle, reconheça o seu pecado, porque Deus te visitou com graça e misericórdia, e nós podemos chorar pela tristeza de ter percebido o nosso pecado, aquilo que a gente fez de errado, aquilo que a gente desagradou a Deus, ofendeu a santidade de Deus, mas nós podemos chorar de alegria, porque há um Deus de graça, de misericórdia, que nos dá uma nova oportunidade de ajeitar e ajustar a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Deus usa a palavra dele para nos apontar os nossos erros. Se tivermos uma vida de leitura e voltamos a falar, a palavra de Deus como espada e como espelho vai mostrar para a gente aquilo que está de errado. Mas Deus usa outras coisas também para que a gente passe a saber aquilo que a gente tem feito de errado. Assim como Neemias, diz a palavra de Deus, que ele soube do mal, ele ficou sabendo das coisas. Muitas vezes Deus usa o nosso irmão, a nossa irmã, para apontar o nosso erro. Às vezes com amor, com cuidado, com carinho. Muitas vezes a gente é abordado por alguém que ama a gente, coloca a mão no nosso ombro e fala: eu queria te falar uma coisa em amor. Eu queria compartilhar contigo alguma coisa que Deus colocou no meu coração, porque eu estava orando por você. E a pessoa vem com amor e aponta o nosso erro, a nossa falha. E em vez da gente se quebrantar e se humilhar e reconhecer, é verdade, você tem razão. Muitas vezes a gente começa a crescer, estufar o nosso peito e dar uma porção de justificativas porque a gente está em pecado e porque a gente está querendo dizer que aquilo que a gente está fazendo é justificado por alguma coisa. Não é. Bendito é o crente, o servo de Deus, o filho e a filha de Deus, que tem alguém para lhe apontar o erro. Bendito é o marido que tem uma esposa que fala: meu marido, está errado isso. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa. Porque tem dias que o pastor está muito animado, tem dias que o pastor está desanimado, o farol está baixo, vem pregar todos os dias pela graça, mas parece que nesse dia a graça está mais abundante ainda, e a gente vai ali triste por causa de uma crítica, por causa de alguma palavra, e louvado seja o nome do Senhor por uma esposa que fala: André, para de temer os homens, você tem que temer a Deus. É verdade, minha esposa, é verdade. Bendito seja o pastor que tem um conselho, que pode chegar e falar: pastor, o senhor está errado. E essa semana um presbítero falou isso para mim, e foi uma declaração de amor tão preciosa para mim. E falou a mesma coisa que a minha esposa falou: pastor, não tenha medo dos homens, você está aqui para servir a Deus. Eu louvo a Deus, porque Deus tem me dado graça de fazer os ajustes necessários. E que assim a gente tenha o coração aberto e quebrantado de saber que é Deus quem tem feito isso. Movido o seu povo. É Deus quem tem tocado os nossos corações. Às vezes Ele usa gente amorosa. Às vezes Ele usa gente que vem com carinho. Mas às vezes Deus permite também que venha gente dura, falando com um tom de crítica, pesado, para te destruir.
e Deus também é misericordioso e usa essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer fazer ajustes no nosso meio. Quer nos dar ciência e percepção de que nós temos coisas a ser acertadas. Temos o nosso irmão. A palavra do Senhor, o livro de Provérbios, fala muito sobre isso. Provérbios 27, 17 diz que o ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Tem alguém te incomodando na sua convivência, na igreja, no trabalho, na vizinhança? Quem sabe é Deus falando, olha, eu estou usando essa situação para afiar e para fazer o ajuste na sua vida. A atitude que Neemias teve de perceber uma atitude dirigida por Deus. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 16, versículo 13, Jesus nos diz que quando vier o Espírito da verdade, Ele nos guiará a toda a verdade. E o Espírito Santo de Deus tem mostrado para essa igreja, eu louvo o Senhor. Se há pecado no nosso meio, que nós possamos confessar. Se há falhas, se há hábitos, vícios, coisas que a gente continua carregando, é tempo de confissão e de permitir que Deus faça esses ajustes em nossa vida. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, como vocês vivem. Olhem com atenção, de forma prudente, não como nécios, como pessoas distraídas, como pessoas que não se importam com nada, e sim como sábios, como pessoas que têm sabedoria, não apenas conhecimento, mas que aplicam o conhecimento na sua vida, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O Senhor quer fazer e tem feito ajustes em nosso meio. Não na nossa força, não no nosso braço, não na nossa inteligência, mas é o Espírito Santo de Deus quem tem feito isso. Romanos, capítulo 12, é o capítulo que é ali uma dobradiça do livro de Romanos, depois de falar tantos princípios, ensinamentos teológicos, no capítulo 12, no versículo 1, e especialmente a partir do versículo 2, a palavra do Senhor diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sejam ajustados. E a revista Atualizado traz essa palavra, traz o verbo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Mas se você tem a Nova Almeida atualizada, ele traduz de uma forma mais exata, e quando a gente vai ver no original, trata-se ali de uma forma imperativa passiva, ou seja, é uma ordem que a gente tem que se render. E ele diz, Romanos capítulo 2, 12, versículo 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer transformar a nossa mente e o nosso coração. Ele quer que nós, cada um de nós, possa se render diante dele e falar, Senhor, me perdoe. Ninguém aguenta meu jeito mais. Todo mundo se afasta de mim. Não dá certo o meu ministério, o meu círculo de amigos, porque as pessoas não toleram. Deus, a culpa é minha. A culpa não é do mundo, não. Tem misericórdia da minha vida, Deus. Senhor, tem misericórdia, porque eu tenho, dia após dia, carregado uma pessoa que eu não perdoei ainda no meu coração. Deus, me ajuda a perdoar. Deus, tem misericórdia, porque eu tenho ficado inimigo das minhas crises, da minha tristeza. Às vezes parece que eu quero valorizar aquela minha tristeza, quero dar uma de coitadinho, dar um de dizer, eu sou pequeno, eu sou tão fraco, eu não consigo. Quando Deus fala, você é amado dele, você é amada dele, e Deus já te salvou, Deus já mandou o seu Espírito Santo para renovar a sua vida e transformar a sua mente dia após dia. Então apenas renda-se na presença do Senhor. Neemias conta a história da restauração. Mas Neemias não é perfeito. Neemias é pecador como eu e você. Mas o livro de Neemias, assim como toda a palavra de Deus, nos aponta para aquele que é perfeito, para o Senhor Jesus. É aquele que aponta
a perfeita direção. É aquele que restaura a nossa vida e que coloca cada um na sua devida função e que fala: eu sou o cabeça do corpo e vocês são os membros. É o Senhor Jesus que nos convida. E se o livro de Neemias fala sobre cada um assumindo a sua responsabilidade, ele aponta para Jesus que fala: vocês são membros do meu corpo. Vocês foram enxertados na videira verdadeira e flui em vocês a seiva de vida do Espírito Santo de Deus. E cada um tem essa oportunidade de, na força que o Espírito Santo nos dá, assumir a responsabilidade que ele já colocou nas suas mãos. É Jesus a palavra viva. Porque nós não podemos sair daqui sem esperança, desanimado, dizendo: eu já tentei tantas vezes, pastor, assumir o compromisso, a disciplina de ler a palavra de Deus, mas eu falhei em todas. Há esperança para você e para mim também, porque se a gente persevera, é porque o Senhor Jesus, a palavra viva, o Logos de Deus, aquele que se fez carne, habitou entre nós e está entre nós nessa manhã, que nos dá força para perseverar, para tentar mais uma vez e para crer. Senhor, dá força, porque em mim mesmo, Jesus, eu não consigo. E o Senhor já conquistou isso para a gente na cruz do Calvário. E Jesus é aquele que é o perfeito padrão. É aquele em quem nós devemos nos inspirar, nos espelhar e olhar para a nossa vida e falar: Senhor, tem ajustes a fazer, me ajuda a saber o que é, a identificar e me dá forças para que eu possa caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Quero convidar você nessa hora a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça e ter um momento de oração, de quietude, de calado e meditação diante do Senhor. Senhor amado, louvado seja o teu nome, pelo privilégio que o Senhor me deu de compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã, mas eu sei que eu mal posso falar aos ouvidos dos meus irmãos, quanto mais ao coração. É só o teu Espírito Santo quem faz isso. Mas nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós nessa manhã, que aquilo que já foi conquistado na cruz, aquilo que o Senhor já fez por nós, o Senhor nos dê graça para que possamos viver nessa manhã em nome de Jesus. Aquela responsabilidade na obra do Senhor, que o Senhor já nos deu, nos dá graça e força, Pai, em nome de Jesus, para não adiarmos para amanhã, para depois, para quando eu tiver condições melhores. Essas condições nunca vão vir, a gente sabe disso, Deus. Tem misericórdia da gente, que a gente assuma a nossa responsabilidade na Tua obra, em nome de Jesus. Deus amado, obrigado pela Tua santa, preciosa, viva palavra, Deus, em nome de Jesus. Senhor, ajuda, Pai. Desperta em nós um amor, uma necessidade, Pai, assim como o ar que respiramos, que a gente possa entender, compreender com a nossa alma, com o nosso coração, e não apenas compreender, mas experimentar e viver esse amor pela sua palavra, renovado a cada manhã, em nome de Jesus. Deus, não adianta ninguém insistir com palavras, é teu Espírito Santo que faz essa obra, mas eu peço ao Senhor, quebranta as nossas vidas, que a gente não suporte mais passar um dia sem meditar, sem buscar, sem ler, sem nos relacionarmos com o Senhor através da tua palavra, em nome de Jesus, que nos mostra o erro, que nos apresenta aquilo que estava fora da tua vontade, mas também que nos encoraja. Oh Jesus, ajuda a gente, Pai, a termos a força, a graça, para fazermos a vontade do Senhor, porque isso já foi conquistado para nós, na cruz do Calvário, Deus, em nome de Jesus. Deus amado, se o Senhor tem nos apontado nessa manhã coisas que a gente precisa começar a fazer, alguém que a gente precisa pedir perdão, algum hábito que a gente precisa deixar, um vício, uma mania, ou o nosso próprio jeito, Pai, que muitas vezes a gente dá desculpa, Deus, tem misericórdia. Que teu Espírito Santo, a tua graça venha
nos visitar de forma poderosa nessa manhã e que os ajustes sejam feitos e que tenhamos sempre uma atitude de rendição diante ao Senhor, diante da Tua presença, e que a gente possa, como diz ali em Romanos, a gente possa deixar que o Senhor transforme a nossa mente para a gente experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.